ali tem mais de 400 mil membros. Então eu separei ali, já coloquei até minutagem, né? O vídeo inicia no contador de 25 minutos, mas eu sugiro que assista a partir de 20 minutos, né? Testemunho ele contando. E eu tenho assistido uma série de pregações do pastor, comecei essa semana, até mesmo pelo fato de não estar fazendo 2 vídeos, eu comecei a assistir esse pastor David Yong-Soo, sul-coreano. Então eu cheguei à conclusão que eu pude ver, de imediato que eu pude ver, que se eu tenho buscado a Deus, após assistir as pregações desse pastor, eu cheguei à conclusão que eu estou buscando muito pouco, e eu vou entrar em um propósito mais firme, mais forte. Então o título da mensagem é tirado do testemunho do pastor Shu, que contou, né, a respeito de uma irmã, onde ele é o pastor, e a irmã, que faz parte da membresia da igreja dele, né, havia tido uma crise com o marido bem de situação, abandonou essa irmã para viver com uma outra mulher, e ela, além de ter que lidar com a rejeição, ela precisou começar a buscar recursos, né, para sustentar a família, né? Então após o pastor orientá-la, ela foi procurar conselho com o pastor orientou, né, na Bíblia. Ela começou então a jejuar e orar, né? E ele deixou bem claro: você precisa perdoar seu marido. Então, uma semana depois, né, dela ter perdoado, né, e começado a orar e jejuar, ela voltou ao gabinete do pastor. Ela já estava acompanhada do marido uma semana depois, que se sentiu mal vivendo com outra mulher. Determinado dia da semana ele começou a se sentir mal, né, vivendo com aquela mulher. Claro, não tem dúvida nenhuma que isso aí é a oração da esposa. E Deus, como trabalha de forma legal, Deus é justiça, né? Então, alguma cegueira, é assim que funciona, é muito espiritual, é assim que funciona. O grande problema do ser humano é achar que, né, é tudo ao acaso, tudo é obra do acaso. Então aí o inimigo deita e rola. Nós vemos isso aí, uma luta espiritual que aconteceu lá com Daniel. Ficou lá jejuando, capítulo 9, se não me engano, do livro de Daniel, 21 dias jejuando, porque a resposta estava bloqueada. Então é assim que funciona. Eu tenho pregações aqui no vídeo, no meu canal, pregações aí, quando a cabeça do marido vira, entendeu? Então eu sei o que eu passei, eu tenho experiência própria, né? Então a cabeça do marido vira mesmo, e aquela esposa, né, a mulher da mocidade, que está lá em Malaquias, capítulo 3, capítulo 2 de Malaquias, fala a respeito disso. Então a cabeça do marido vira de tal maneira que a mulher que tanto amava, que tanto cuidava, ele passa a ter uma rejeição, porque começa a ter pensamentos, e é claro que entra sempre na vida uma penina, né? Alguém para atrapalhar. E as pessoas acham que isso é normal, acham que é natural. E aí não vai buscar Deus, né? E quando busca Deus, busca de qualquer maneira. Então, o que eu quero estar orientando aqui, né? Uma semana depois ela voltou no gabinete do pastor, estava acompanhada do marido, que se sentiu mal vivendo com outra mulher. E foi procurar a esposa, né, que o aceitou. Não, mas você tem que ir com o pastor. E ele acabou aceitando Jesus Cristo como Salvador. Sim. É difícil? Ele fala, no meu caso é impossível. Se é impossível, um dos nomes do nosso Deus é Deus do impossível. Então, é cada um para o seu cada um. Eu vim trazer aqui o testemunho, né, que eu vi, tá ali, vou colocar o link, você vai lá, clica e vai ver, né? Hoje eu faço 44 anos de casado. Na época, quando eu separei da minha esposa, né, eu tinha o quê? Uns 4 anos de casado, 5, e eu traía ela, aquela coisa toda, né? Então na época era impossível, né? A rejeição que você começa a formar em cima da esposa sem ela ter culpa nenhuma, né? Porque tudo, a grande maioria é o ego, é o orgulho do homem, a safadeza do homem, e mais as setas do inimigo, né? Que vai entrando, não tem blindagem, não tá buscando a Deus, não está orando, não está jejuando, até mesmo quem está dentro da igreja. Hoje em dia não é comum, mesmo dentro da igreja, a pessoa orar e jejuar. Hoje em dia não precisa, Jesus já pagou tudo na cruz, é assim. Então o inimigo não tem que fazer muita força, é fácil, toma aí, vai lá, está lá no Facebook, está nas redes sociais, está vendo que não deve, está ouvindo que não deve, é aquela pessoa que vai chegando,
Então as coisas vão acontecendo, daqui a pouco, bum, desmoronou tudo. Então eu estou colocando esse link, né? O vídeo, como eu falei, inicia no computador a partir de 25 minutos, o pastor dando esse testemunho. E particularmente eu tive uma experiência, né, alguns anos atrás, quando uma esposa, né, me escreveu, glorificando a Deus pelo testemunho. Na época era testemunho de 37 anos de casado, ela viu, etc, tal, me escreveu. E de forma resumida, ela me descreveu na época a situação de frieza e desinteresse que seu marido, né, tinha com ela, né. Posteriormente, ele teve um caso como amante, também casada, e saiu de casa. Foram dias realmente difíceis. E o pastor dela, né, ainda incentivou para que ela esquecesse o marido, pois Deus tinha algo melhor para a vida dela. Enquanto eu estava fazendo aqui o roteiro, eu me recordei uma situação, né? Eu vou até, eu coloquei até, estou abrindo um parênteses, né? Nunca havia contado antes, mas em certa ocasião eu e minha família precisávamos nos mudar, pois não estava mais conseguindo pagar aluguel. E a casa onde nós iríamos residir é exatamente onde nós moramos, graças a essa bênção aqui, graças a Deus até hoje, sem pagar aluguel. Mas, quando nós na época viemos para cá, precisava fazer algumas reformas, não poucas, né, mas algumas reformas. Então um irmão que na época trabalhava com obras, e que muitas vezes eu ajudei ele, essa é a verdade, ao chegar na casa ele veio aqui, não irmão, pode deixar que eu vou te ajudar, não precisa se preocupar em me pagar não, etc, tal, pode deixar. Quando ele chegou aqui, que ele viu a situação, isso aconteceu comigo, quando ele viu a situação, né, ele virou para mim e disse assim, ó, irmão, Deus acabou de me dizer que já separou uma casa para o irmão ir morar, pois aqui, nesse lugar, tem brechas do inimigo. Vocês estão entendendo a pessoa quando é espiritual demais? Na realidade, ele viu o tamanho do trabalho que ia ter, entendeu? Foi além do que ele imaginou. Então ele imaginou o desgaste que ia ter, entendeu? Então mandou essa, né? De forma leviana e irresponsável. É claro que eu não engoli. Na época, para azar dele, eu estava buscando a Deus em jejum, oração, graças a Deus. E posteriormente Deus enviou um outro irmão que me ajudou, e até hoje a gente mora aqui nessa bênção. Eu citei esse exemplo que é exatamente o que o pastor dessa irmã sentiu quando a irmã expôs a situação. Então imagina, ela vai ocupar o gabinete exatamente com a parte maior da oferta do dízimo, né, que está saindo, está indo embora, e ele vai ficar ali. Será que ele sabe orientar? Será que ele sabe o que deve falar para a irmã? Então ele procurou uma forma mais rápida e falou, não, Deus acabou de me dizer que tem algo melhor na vida dele. Então são na realidade pastores irresponsáveis, levianos, né, que por algum motivo está ocupando aquele cargo ali, né? A grande maioria, graças a Deus, não é assim, mas precisa tomar muito cuidado. Então eu tive muita dificuldade em ouvir dela, né? Mas muita dificuldade mesmo, não foi fácil ouvir, até chegar ao ponto de ouvir dela que perdoava o marido, foi muito difícil, né? E eu sabia que seria perda de tempo, né, orientá-la se ela não liberasse perdão, eu tinha certeza disso. Talvez até um dos motivos que o pastor tenha falado isso para ela, não sei. Então finalmente ela começou a jejuar e orar e perdoou o marido, fazendo confissão, né? Claro, primeiro se perdoa confessando. Não podemos nos enganar nós mesmos, porque às vezes existem coisas que machucam. Quem é que não fica machucado? A gente vê lá a história de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, né? Ana ia na igreja, etc e tal, mas como é que ela pode estar satisfeita? Não vai estar satisfeita nunca. Vendo o marido dividir ela com outra mulher, que isso? E vai dizer que está alegre? Não, foi até que chega um ponto que ela vai na igreja lá e com amargura de alma, chorou. Aí quando ela passa a buscar Deus, aí Deus se deixa encontrar, né? Então, primeiro se fala, primeiro se pronuncia a palavra tem poder.
né? Como é que Deus criou o mundo? A luz. Haja luz. É uma palavra. A palavra, ela libera. Oh, Deus. Ela libera. Então clamaram. Ih, Jesus. Salmo 107, versículo 19. Meu Deus. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Que bênção, Pai. Enviou a sua palavra e os sarou. Oh, glória. Os livrou da sua destruição. É a palavra. Obrigado, Espírito Santo. É a palavra. Então precisa levar isso muito a sério, entendeu? Isso aqui, é claro, né? Eu não sei para quem que eu estou falando, mas eu tenho assim, uma esperança de que pelo menos uma pessoa, meu canal é tão pequenininho, né? Pelo menos uma pessoa, né, dê ouvidos. O Senhor restaure a família. Então, ela fez a confissão e posteriormente o coração dela foi recebendo aquilo que ela falava, né? Então ela foi recebendo e não nutria mais aquela atitude de ódio, mas de perdão, de amor, né? Muitas das vezes ela deixava de pensar no sentimento de repulsa que ela tinha com o marido dela para visualizar o marido em casa cuidando dela e das duas filhas, que já estavam inclusive dando problema, né? Uma com problema de saúde, era menorzinha, e a outra adolescente com problema de comportamento. Então foram 4 meses de muito cuidado com alguém que eu nem conhecia. Ela voltou para as escrituras, mudou de igreja, passou a controlar o choro, passou a ter oração como alicerce diário, passeava com as filhas, tratava bem o marido quando ele vinha visitar as filhas, jejuava, enfim. Até que um dia ela me deu a notícia de que ele estava se reaproximando e o Espírito Santo me ajudou a alertar aqui no início, ela tomasse cuidado, porque ele iria estar confuso. O Espírito Santo orienta, ele orienta, ele é um grande mestre, o maior restaurador de casais. Quando nós damos ouvido, que neve, massa, até o Senhor Jesus é educado. Eis que estou à porta e bato. Se hoje abrires a porta do teu coração, entrarei, farei morada, esfriarei. Então o Senhor, ele é paixão, minha cara, não sai metendo o pé não. Então ela me deu, então certo que ela tivesse, né, o final era que ela tivesse paciência. Ele não ia chegar se declarando, entendeu? Ia ter um comportamento meio lá em luta interna e não podemos menosprezar os ardis do inimigo. Então finalmente ela me escreveu dizendo que o marido com quem ela casou, o pai da filha dela, realmente havia voltado. Então hoje, tanto o marido como a esposa ministram para casais na igreja, que congregam, e ela mesma ajudou minha filha, quando a minha filha estava se separando do marido. Então eu me recordo que quando eu tomei a decisão de ajudá-la, né, eu senti que deveria ajudá-la, senti que ia ser um instrumento de bênção na vida dela, eu deixei claro 2 coisas para ela, né? Não abri mão, não, se não fizer isso aqui, não conta comigo, bem claro, perante o Senhor. Você precisa perdoar seu marido e você não pode ir atrás de aventura. Se tiver aventura no meio dessa história aí, não conta comigo. Eu não estou aqui para iludir ninguém, né? O caso dela não é mencionado em nenhum momento, né? O marido agrediu, né? Ou colocou ela em risco de vida, não tem isso. Então, o principal motivador para uma esposa lutar pelo casamento são os filhos. Com esta prioridade, ela vai perdoar, ela não vai se envolver em aventuras, e ela vai buscar Deus. Então, meu agradecimento a Deus nesse dia, 44 anos de casado, nossa meta, né, chegar aos 50, né, ou até onde o Senhor nos der vida, né, casados, e que possamos ser bênçãos para outras famílias. Nesse dia eu te agradeço, muito obrigado, Espírito Santo, que o Senhor venha abençoar e fazer que essa mensagem entre nos corações, abençoando, restaurando, animando, instruindo, fazendo com que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através do teu trabalho, Espírito Santo. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus.